Seja muito bem-vindo, programador de interface. Na aula passada, você aprendeu como construir um layout com duas colunas. Nessa aula, vamos trabalhar um layout com 3 colunas. E para consolidar o seu conhecimento, vamos estruturar novamente o nosso HTML. Todo layout da sua página vai iniciar dentro de um container, que é a div que você vai definir para compor o layout da sua página. É essa div que você vai centralizar, por exemplo, dentro do seu documento HTML. Dentro de um layout, em geral, as páginas apresentam uma área para o cabeçalho, que eu vou chamar aqui de header. Nós temos ainda uma área para armazenar o rodapé da página, que eu vou chamar de footer. E para esse layout de 3 colunas, eu vou definir primeiro uma área que vai receber o menu da página e que vai ficar no lado esquerdo da página. E no centro, nós temos a área do conteúdo principal. Opa! Você deve estar se perguntando, mas espera aí, essa foi exatamente a estrutura que nós montamos na aula passada. Perfeito! Agora, aqui nós temos uma coluna e nós temos a coluna do meio. Dentro dessa coluna do meio, eu vou criar mais 2 estruturas. Uma que vai receber o conteúdo principal da página, o miolo da página. E uma segunda que eu vou colocar ela do lado direito da nossa página. Então, é assim que nós estruturamos um layout de 3 colunas. Claro, você pode definir o layout da forma que você achar melhor. Essa é apenas uma sugestão. Então, dentro do nosso cabeçalho, eu vou escrever o texto cabeçalho da página. No rodapé da página, nós vamos colocar o mesmo texto da aula passada. Então, vamos diminuir um pouquinho o código para você poder acompanhar melhor. No lado da coluna da esquerda, eu vou colocar o menu da página. Ao centro, nós vamos colocar o mesmo texto da aula passada. Então, vamos colocar aqui o mesmo texto da aula passada. E na coluna que vai ser disposta do lado direito, eu vou colocar um outro texto. Então, aí está. Vamos ver como é que está ficando essa estrutura sem layout. Então, aqui está o nosso HTML sem nenhum estilo aplicado. Então, vamos começar a aplicar os nossos estilos. Então, eu vou refazer a estrutura que nós fizemos na aula passada, apenas para a gente consolidar, né, esse conhecimento. Então, eu vou começar aqui definindo uma borda para todas as divs, para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo. E aqui eu consigo ver todas as estruturas. O nosso cabeçalho, o nosso menu, que vai se tornar a coluna da esquerda, o nosso conteúdo principal, que vai ficar ao centro, um outro conteúdo que vai ficar do lado direito e o nosso rodapé. Agora, vamos começar a definir o tamanho do nosso layout. Eu estou utilizando aqui um
um layout estático, mas você sinta-se à vontade para utilizar um layout elástico ou o layout que você achar melhor. Então, vamos começar aqui. Eu vou definir a largura da nossa página, vou colocar aqui 600 pixels, e vou centralizar esse layout. Então, vamos ver aqui. Então, está aí o nosso layout com 600 pixels centralizado. E agora vamos começar a definir, né, as posições de cada um daqueles elementos. Então, por exemplo, o nosso menu, ele está dentro do elemento com ID left. Para esse elemento, eu vou posicionar ele à esquerda e vou colocar ele com uma largura de 130 pixels. O nosso elemento central, que recebe as outras duas colunas, se chama content. Esse content, eu vou colocar ele à direita e vou deixar ele com 450 pixels. Vou deixar um pequeno espaço entre essas duas colunas. E, por fim, o nosso rodapé recebe a tag clear both para limpar os floats. Então, vamos ver aqui o resultado. E aí está. Então, esse aqui é o nosso famoso layout de duas colunas. Agora, nós vamos transformar esse layout em um layout de 3 colunas. Como? Vamos colocar esse conteúdo do lado esquerdo dentro dessa janela, dentro dessa div, e esse outro do lado direito, da mesma forma que nós fizemos com o elemento do menu e com o elemento content. Como é que nós fazemos isso? Então, vamos lá. Que elemento é esse aqui? É o nosso elemento principal, que nós podemos ver aqui. Aqui está o nosso elemento principal. E o outro elemento right. Então, vamos lá. O nosso elemento principal está dentro de content. Isso aqui é necessário? Não, tá? Não é necessário. Eu só estou colocando aqui para ficar um pouquinho mais claro, né, para você que o elemento principal está dentro do elemento content. Tá bom? Mas isso não é necessário porque, como nós estamos utilizando um ID, só pode ter um elemento desse dentro da página, dentro do nosso documento HTML. Então, esse elemento principal ele vai ficar posicionado à esquerda do content, certo? E eu vou colocar aqui uma largura para esse elemento de 340 pixels. E nós temos agora o outro elemento dentro do nosso content, que é o elemento right. Esse elemento right, por sua vez, vai ficar posicionado à direita do nosso elemento content. E ele vai ter uma largura de apenas 100 pixels. Vamos ver aqui o resultado agora. Aí está. Então, posicionamos o nosso elemento principal à esquerda do nosso elemento content, dentro do nosso elemento content, e
o elemento right ficou posicionado à direita. E agora nós temos aqui um layout de 3 colunas, que nós podemos fazer aqui algumas pequenas melhorias. Por exemplo, colocando aqui o nosso cabeçalho. Eu vou colocar aqui um cabeçalho um pouquinho maior, né? Para ficar mais bonitinho. Vou colocar uma cor de fundo nesse cabeçalho. Vou colocar a mesma cor de fundo ali no nosso rodapé. Uma outra corzinha no nosso menu. E vamos ver aqui o resultado. E aí está o nosso layout de 3 colunas. Espero que você tenha gostado de mais essa aula e nos vemos na próxima aula. Até lá!